Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha minha. Estamos aqui para uma nova aula, né? Então, agora falando sobre o surgimento dos seres humanos. Então, nós temos vários questionamentos, várias perguntas a fazer, né? Vamos tirar muitas dúvidas, de repente, algumas dúvidas que surgiram durante as aulas, né? Nós já falamos sobre esses assuntos na sala de aula. Então, essas aulas agora aqui digitais são mais também para a gente tirar dúvidas, né? Então, vamos lá. Algumas perguntas: de onde viemos? Como surgiram as nossas sociedades? Bem, vamos analisar então a pré-história, observar todo o seu percurso que vai girando, girando, até passando pelas cidades, as guerras, escritas, artes. Bem, de onde veio o homem? Então são duas. É a primeira pergunta básica, né? De onde veio o homem? Então nós temos aí um quadrinho só, mas com dois pontos, né, de questionamento. Então primeiro aqui, ó, nós temos a ideia de Deus, né? Deus tocando aí e criando. E na mesma figura, nós temos uma evolução, né? Só que esse quadrinho aqui, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá, calma aí. Bem, então nós temos o criacionismo e o evolucionismo. São duas teorias, né? Tirando a fé de lado, tá, gente? Cada um tem a sua fé. Isso aqui é uma aula de história, então tem que apresentar a vocês essas duas teorias, certo? São ideias que a gente não pode provar, né? A questão da crença em Deus, a ideia da criação a partir a partir de Deus, né? É uma questão de fé. Também a ciência é uma questão de fé. E aí vale cada um acreditar naquilo que achar mais interessante. Então vamos lá. Bem, os criacionistas acreditam que Deus é o criador absoluto do céu, da terra, de todas as coisas. Aonde que nós temos falando sobre a história do criacionismo? Na Bíblia, né? No Gênesis. Beleza? Os evolucionistas afirmam que o homem é o resultado de uma longa evolução, iniciada há cerca de 5 milhões de anos. A base para essa teoria está no livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Isso é uma teoria criada no século XIX, tá? Tio Lelê, mas e aí, tio Lelê? Você acredita em quê? Bem, então, tio Lelê, eu me separo em dois, né? Tem um professor de história e tem o Leandro Pessoa. Leandro Pessoa é cristão, tá? Então eu acredito que Deus criou tudo, né? Então eu acredito no criacionismo. Como professor de história, eu tenho que explicar para vocês as duas teorias, beleza? Nenhum problema não. Bem, a pré-história. Então, nesse quadrinho aí, mostra os primeiros hominídeos, né, na natureza. Eles se assemelhavam a macacos. Mas será que os homens vieram, segundo a teoria do evolucionismo, dos macacos? Bem, a resposta é não. Os homens não vieram dos macacos. A pré-história, gente, é o período mais antigo, mais longo do passado da humanidade. Desenrolou ao longo de milhões de anos, cerca de aproximadamente 5 ou 6 milhões de anos. E aí, desde os primeiros hominídeos até a evolução do homem, da espécie atual. Bem, a nossa história, a história da humanidade, começou lá na África, na região lá sudeste da África, né? Beleza? Onde fica hoje mais ou menos aí a região do Quênia. Bem, as alterações climáticas ocorridas há 15 milhões de anos atrás alteraram a paisagem. A África, o continente ficou mais frio, ficou mais difícil de viver, então os homens tiveram que migrar, andar, se deslocar para as regiões mais quentes, em condições melhores de sobrevivência. Bem, a pré-história é formada por longos períodos cronológicos, dividida basicamente em paleolítico e neolítico. Então nós temos aqui, ó, deixa eu ler, tá passando o cursor aqui, ó, paleolítico e o neolítico. Paleolítico, opa, então tá terminando aqui, daqui a pouco continuamos.
Então, galerinha minha, vamos continuar? Então, estávamos falando sobre a pré-história, né? O Paleolítico e como que era a vida do Paleolítico. Os hominídeos viviam, eles eram andarilhos, né? Eles eram nômades, então eles viviam se locomovendo em busca de melhorias, né? Para colher alimentos e ter condições melhores de sobrevivência. Bem, o domínio do fogo, por sua vez, proporcionou ao homem inúmeras vantagens, como aquecer-se, iluminar as cavernas, defender-se de animais, cozinhar os alimentos e também confeccionar instrumentos. Já falamos sobre fabricar, né? Esse termo está errado, não havia fábricas. Bem, o fogo favoreceu ainda o surgimento de um sentido comunitário de grupos e a criação da linguagem. Bem, nós vimos no filme, né? Lembram? Aquela forma bem rudimentar de se comunicar, né? Então, com fogo agora, houve um grande avanço. Bem, durante o Paleolítico, os grupos humanos viviam do que recolhiam na natureza. Frutos, vegetais, caça, pesca. Então, ali vocês estão vendo na imagem os hominídeos pegando pedras, jogando na cabeça dos animais, com lanças e com pedras, enfim. Isso é tecnologia. Tecnologia para a época muito avançada. Vamos lá. A fabricação de instrumentos, o confeccionamento de instrumentos. Então, nós temos aí o aparecimento do Homo habilis, há 2 milhões de anos antes de Cristo, o Homo erectus, há 1,4 milhões, o Homo sapiens, há 100 mil anos, e Sapiens sapiens, há 35 mil anos. Bem, então, vamos só colocar algumas questões aqui. No filmezinho, a Guerra do Fogo, é um filme. Então, não confundam filme com o que aconteceu na história, tá? Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. No filme, como ele tem como objetivo entreter, divertir as pessoas, ele não tem comprometimento com a história. Então vamos consertar algumas questões. Então, por exemplo, no filme mostra vários tipos de hominídeos ao mesmo tempo. E não foi assim. Foi o quê? Primeiro surgiu lá, primeiro o Homo habilis, há 2 milhões de anos atrás, depois Homo erectus, Homo sapiens, sapiens sapiens. Então, numa evolução, não todos ao mesmo tempo, certo? Bem, de início viviam em grutas, cavernas e mais tarde passaram a viver em cabanas ou pequenas tendas feitas de estacas de madeira cobertas com peles de animais. Os mais antigos hominídeos não tinham residência fixas, eles eram nômades, nós falamos sobre isso. Deslocavam-se de um para outro, de um lugar para outro, né, em busca de melhores condições. No período paleolítico, o homem sai da África e começa a povoar outros continentes. Durante o período paleolítico, surgiram as primeiras gravuras nas pedras e pinturas nas paredes das cavernas. São chamadas pinturas rupestres. Então, nós temos aqui, ó, no interior das cavernas, olha que barato, que legal. Eles faziam isso para quê? Para registrar o seu dia a dia. Como a gente hoje não vai postar no Instagram, no Facebook, o que a gente vai fazer no Twitter, então, esses hominídeos faziam o quê? Eles registravam no interior das cavernas. Então, repitam comigo, pinturas rupestres. Esse é um assunto muito importante para a gente. Então, beleza? Então, galerinha, uma pergunta que muitos fazem assim, mas tio Lele, como que os homens foram parar em outros lugares, em outros continentes? Pois é. Então, nós temos várias teorias, certo? Então, olha só, por volta de 60 mil anos atrás, os primeiros Homo sapiens saíram da África, como eu falei para vocês, por várias razões, né, em busca de melhorias de vida, condições melhores de vida, em lugares mais quentes, em lugares onde havia mais alimentos. Então saíram da África, vamos ver pela setinha aí. Então nós temos, ó,
pela setinha, ele vai colocar aqui, olha só que legal. Então nós temos aqui, ó, os homens saíram daqui, foram para essa região onde nós chamamos de Oriente Médio, também de Ásia, né? Daqui eles foram aqui, ó, para o norte da Europa, né, para o centro da Europa, depois para o norte da Europa, depois para a região da Ásia. E aqui, olha só, uma teoria que os homens vieram daqui, ó, para aqui, ó, a região nós chamamos de Oceania, né? E para a América. Opa, calma aí, tio Lelê. Como que explica melhor isso aí? Vamos lá. Então, um grande debate, né? Tem várias teorias, não tem uma ideia só. História é isso, como nós já falamos, né? Cada historiador defende as suas ideias, suas interpretações. Então, nós temos a primeira teoria, a teoria do Estreito de Bering. Então, essa também chama de Clovis First, né? Era o primeiro homem chamado de Clovis. Então, olha só, essa região lá no norte da América, estão vendo aqui, ó, onde está passando esse cursor, a parte mais clara. Então, há milhares de anos atrás, essa região ficava muito gelada, virava uma ponte de gelo, aonde os hominídeos possivelmente puderam passar cerca de 20 mil anos atrás, né? Bem, e aí criou-se uma grande passagem para a América. Estão vendo aqui, ó, a do norte da América, ó. Bem, pela região de Bering. Essa região aqui, ó, é hoje o Alasca. Bem, essa é a teoria, a cultura Clovis, teoria Clovis First. First, em inglês, significa primeiro. Primeiro Clovis, primeiro hominídeo que foi batizado de Clovis. Bem, como é que, professor, mas como, tio Lelê, como que eles podem explicar isso? O tio Lelê vai explicar. Encontraram hominídeos, encontraram objetos, né, vestígios. Nós temos aqui, ó, pontas de lanças feitas de ossos. E aí colocaram uma técnica que nós chamamos de carbono 14, que coloca uma substância sobre o produto, sobre o material, e dá um ano aproximado. Então a gente não tem, né, um ano exato, mas tem assim, mais aproximado. Então esses objetos foram os mais antigos até então. Bem, vamos lá. E aí, ele vai passar, né? Outras rotas possíveis. Então, essa aqui é transpacífica. Essa aqui, ó, nos meados do século passado, século XX, um estudioso, um francês chamado Paul Rivet, propôs que outras rotas de migração, esse cara aqui, ó, ele propôs que outras rotas poderiam, né, ter ocorrido dessa região aqui, ó, estão vendo aqui? Então, os hominídeos saíram daqui, ó, saíram da África foram para a região chamada Oriente Médio, para a Ásia, aqui essa região da Oceania, e, enfim, para a América do Sul. Tio Lelê, como é que nós podemos entender? Como que nós podemos explicar? Pois também foram encontrados objetos, vestígios, ossadas muito antigas. E aí a gente pode explicar por outras rotas mais, né? Então, bem, vamos ver o que o nosso livro fala? Na página 22 do nosso livrinho, né, no capítulo 2, fala assim, ó, uma hipótese polêmica. As principais hipóteses são teorias, são ideias, não são fatos. Sobre o povoamento do continente americano, considero que os seres humanos chegaram à América no máximo há 15 mil anos. Essas hipóteses são reforçadas pelo fato de que alguns dos mais antigos vestígios arqueológicos encontrados no continente